Olá, você que acompanha as plataformas do grupo TCM Telecom. Vamos dar início a mais um TCM Podcast essa semana muito movimentada no noticiário brasileiro, eu diria, né? Não só aqui na nossa região, no Brasil inteiro, uma semana histórica, a gente pode dizer assim. E hoje, dividido aqui conosco a bancada do TCM Podcast, os jornalistas Tiffany Alves e Alexandre Fonseca, sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada, Moisés. É sempre um prazer estar aqui contribuindo com o TCM Podcast. Eu acho que a gente pode começar falando, né, dentre todos esses assuntos que marcaram a nossa semana, um domingo histórico para o país, né? Várias manifestações criminosas aconteceram na capital federal, invasão ao Congresso, aos prédios do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, enfim, e isso marcou de forma muito ruim a história da democracia brasileira. E o assunto, naturalmente, no domingo à tarde foi o que pautou as redes sociais. Desde então, não se falou em outra coisa, sobretudo ali de domingo para segunda para terça. Veio esfriar um pouco esse noticiário já no final dessa semana. É um assunto que repercutiu bastante. Eu fiz uma análise muito interessante do que aconteceu, porque eu estava sem acesso à internet, né, no final de semana, e aí eu só soube do que estava acontecendo no domingo à noite, quando eu liguei a TV para ver o Fantástico. E eu nem liguei a TV para ver o Fantástico para isso, eu liguei para ver uma matéria em específico que ia passar, que eu estava interessada. E aí, quando eu parei, assim, tava comendo, parei em frente à TV, fiquei me sentindo assim, naqueles filmes de, né, Apocalipse, que você para um segundo e fica vendo o noticiário e o mundo acabando assim. E essa foi a sensação que eu tive, assim, de olhar para o que estava acontecendo, olhar para o que aquelas pessoas foram capazes de fazer, das atitudes que elas tomaram, e não acreditar, né? Como uma pessoa se acha no direito de invadir os prédios dos três poderes, né? Assim, da maior representação da democracia que a gente tem, e fazer, no mínimo, uma baderna como as pessoas fizeram. E é realmente assustador ver a proporção que isso tomou. Eu também estava nessa mesma situação, né, no final de semana, sem acesso à internet. E, na verdade, eu estava voltando... O pessoal que aproveita o fim de semana, fica sem internet. Uma vez na vida. A gente se organiza, né? E aí eu estava voltando de viagem e já tinha recebido um alerta do Twitter sobre esse acontecimento. E vim entender a dimensão realmente no dia seguinte, quando eu parei para pesquisar um pouco, né, sobre toda essa situação que estava acontecendo. E, de fato, é muito triste, né, depois de todo esse processo eleitoral que a gente passou, né, cheio de nuances, ter esse acontecimento lá, esse pessoal se reunindo para fazer o que fizeram num local tão importante para o Brasil, né? Eu, diferente de vocês, né, logo que começou a invasão lá no Congresso, eu já fiquei por dentro ali nas informações no Twitter, no WhatsApp, os grupos de informação, e foi de fato surpreendente, né? A gente que começou a acompanhar ali no início de tudo, ficou se perguntando como essa turma está sendo ousada e se impressionando também. Uma coisa que me impressionou demais e que hoje é objeto de apuração já, inclusive da Justiça, a forma tão fácil que todos tiveram acesso ali àqueles prédios, né? Eu já tive algumas vezes em Brasília, né? E a gente não tem nenhum tipo de acesso daquela forma. Eu lembro que às vezes que eu entrei no Congresso, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, o credenciamento tem que ser feito, CPF, RG, é quase um dossiê para financiar uma casa para você entrar lá no Congresso. Então, a facilidade com que aconteceu aquilo ali, a conivência das polícias, né, dos poderes, e isso me impressionou demais. Mas o fato é que todos esses atos criminosos já estão sendo aí apurados, muita gente presa, né? Não dá para contemporizar esse tipo de atitude, né? Tanto que os governadores do Brasil, as forças políticas, né, de diferentes correntes, de direita e de esquerda, se uniram em torno desse discurso de combate a qualquer ato que tenha caráter golpista, que tenha um caráter antidemocrático e, sobretudo, que faça destruição do patrimônio do poder e da representação da democracia. Moisés, eu diria não só a facilidade, mas também a forma tardia como as forças de segurança que estavam lá tiveram, assim, para resolver a situação, né?
eu não sei se você pode até me dizer se foi assim mesmo, pelo que eu acompanhei, que eles não tiveram, os grupos que invadiram não tiveram a articulação, vamos todos invadir ao mesmo tempo para não dar tempo da polícia se organizar, que foi uma coisa de indo de lugar em lugar no Congresso, no STF, no Palácio Planalto. Então, assim, eles tiveram bastante tempo, horas, né? Horas. Eles invadiram mais ou menos 3 horas da tarde, e aí, pelo que eu vi, a polícia só conseguiu conter mesmo depois das 18. Então, foram aí muitas horas, né? Que deu para fazer muita coisa. E teve essa movimento tardio das forças de segurança. Quer dizer, é tão fácil, assim, entrar em lugares que são tão sérios, né, em lugares que são tão protegidos, como você falou, e fazer o que se quer. E fica também esse questionamento. Tudo isso já virou objeto de apuração judicial, né? A intervenção no Distrito Federal, na segurança, a atuação, a exoneração do secretário de segurança, enfim, uma série de pontos que estão sendo já investigadas, e a gente espera que os responsáveis sejam punidos, porque isso não pode passar, né? Não pode fazer parte do contexto democrático do Brasil. Vamos virar a pauta, vir aqui para Mossoró. A gente está terminando uma semana que foi marcada, né? A gente teve a primeira semana do ano, de certa forma, tranquila, sem o registro de crimes de homicídio. No entanto, essa semana aqui em Mossoró, a violência ganhou foco na pauta do noticiário jornalístico. Muitos casos de homicídio registrados aqui na cidade, inclusive à luz do dia, né? Isso. Olha, a gente tem um caso recente, né, de uma mulher assassinada. Temos também um caso em Areia Branca que aconteceu do pessoal brincando no urso e uma bala perdida acabou atingindo uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a situação. Então são diversos registros. Ontem mesmo, durante o nosso TCM Notícias, o jornal, houve um homicídio, a gente saiu para cobrir, a equipe saiu até o local. Então tem muita situação acontecendo, não só aqui em Mossoró, né, mas também nas cidades vizinhas, e a gente fazendo esse registro e espantado também com a quantidade de situações de homicídios acontecendo, né, de latrocínios, de pessoas que vão assaltar e também acabam assassinando as vítimas, e como as coisas acontecem de forma tão frias. A gente vê assassinatos, o pessoal sentado na calçada, simplesmente recebendo rajadas de tiro, né? No início do ano, a gente teve aquela situação muito complicada e assustadora de 3 pessoas morrendo, né, no mesmo local. No Natal, no né? Natal, isso. No Natal do ano passado, realmente. Mas são situações que cada vez estão se tornando mais assustadoras e dentro de contextos que a gente nem imagina que podem acontecer, né? O de ontem, né, que foi meio-dia, num horário muito movimentado, na Presidente Dutra, que é uma avenida muito movimentada. Então, as pessoas, né, ficam esse sentimento de insegurança também. Ontem, quando saiu a notícia desse homicídio lá no Alto, eu vi umas pessoas tweetando, falando, meu Deus, já quantos homicídios em uma semana só, num curto período de tempo, e traz essa sensação de segurança, né? Um homicídio não acontece só em um bairro periférico e também à noite, né? Aconteceu em um lugar muito movimentado ao meio-dia, e traz essa sensação mesmo de insegurança na cidade. Inclusive, essa crítica, essa sensação de insegurança ensejou-se muitas críticas na programação da 95 FM, quando a governadora Fátima Bezerra ela foi para Brasília, né, participar dessas reuniões em torno das mobilizações dos políticos para combater esses atos criminosos, antidemocráticos, e ela destinou aí um efetivo da Força de Segurança do Rio Grande do Norte para Brasília. E recebeu críticas aqui no estado, né? Sobretudo em virtude desses casos de homicídios, de assaltos que têm preocupado as cidades da região metropolitana, da Grande Natal, e também Mossoró e outros municípios de médio, de menor porte, mas também que tem um registro de crimes, e isso também foi objeto de questionamento, né, por parte dos potiguares. Como é que vai mandar reforço lá para Brasília se aqui não está sendo resolvido a contento, né? Foi pauta também durante toda essa semana a questão da insegurança, né? São 7 assassinatos já aqui no município de Mossoró nesse ano de 2023, né? 7 homicídios nesses primeiros 13 dias. Estamos aí com a média de um crime a cada 2 dias até aqui no município de Mossoró. Número alto, né? Sim. De homicídios. A gente, infelizmente, já está acostumado, digamos assim, a ver esses casos de violência, que ano passado foram mais de 160 homicídios ao ano. E por mais que a gente trabalhe até, né, com o setor policial e veja, ainda assim a gente chega a se assustar, chega a ser impactante ver
um homicídio a cada 2 dias. Ó, Diego. Eu só ia falar que essa sensação de segurança, né, se torna algo tão corriqueiro que quando a gente costuma comentar com alguém, nossa, já teve um homicídio em Mossoró, e ela pergunta, por que não, né? Basicamente assim. É comum, infelizmente comum. É comum. Vamos aqui pro Twitter, ver o que é que tá aí nos Trend Topics do Twitter. Tem um assunto que eu acho que Tiffany gosta, que é o Big Brother, né? Vai começar o Big Brother Brasil. Não sou eu, viu? O Big Brother Brasil. Muita gente gosta do Big Brother Brasil. E tem Potiguar no Big Brother, é isso, Tiffany? Tem sim, tem. Ontem foi o Big Day, né? Que é o dia de Big anunciar. Day, olha Big só. Day, Big o Day. dia de anunciar os participantes. E nós tivemos Potiguar aí nessa lista. Marília Miranda. 32 anos. Isso, 32 anos. Ela é de Natal. Atualmente está morando em São Paulo, né? Mas é de Natal, é maquiadora, digital influencer. Inclusive seguida por Juliette, né? Já no mês Juliette campeã. Juliette do Big Brother, né? Sim, ela Isso, foi campeã do vencedora da 21. edição, isso. 21, campeã do 21. E tá aí, prometeu entregar na vinheta dela, né? De apresentação, muita intensidade. Segundo ela é divertida, mas se for pra brigar, ela vai brigar mesmo. Vamos ver, né? Vamos ver. Muitas promessas são feitas no início, que não são cumpridas aí ao longo do programa. E o Big Brother, assim, eu não acompanho muito o Big Brother, né? Mas ele tem uma fórmula muito, a meu ver, muito padrão, né? Sempre nos episódios você tem ali os personagens que representam um pouco aquele estereótipo que é sempre utilizado recorrentemente, né? Eu vi até uma outra vez, tem um pessoal que gosta, a turma da barba, né? Os barbudos fortes, sempre tem... Os padrões. Os padrões, né? Também conhecidos como heterotops. 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 Tá aí. Cultura aí, o Big Brother. Cultura no TCM Podcast. Inclusive, quando vai gerando esses memes, né, de grupinhos específicos nos programas, eles vão sendo reutilizados nos próximos, né? A gente tem aquele grupo do Prior, eu não lembro qual foi a edição do BBB, mas... Foi a 20. No seguinte, tinha um grupo parecido, e aí o pessoal tem o costume de pegar a mesma imagem e trocar a cabecinha, sabe? Então, o próprio público já vai moldando realmente quais são os padrões, quais não são, e aí vai desenrolando a narrativa, né? Sim, eu acho que você falou em repetir grupos, e eu acho que é uma análise que eu gosto de fazer do Big Brother, que é por isso que ele se tornou um programa tão popular, é das pessoas buscarem a identificação em quem está lá, né? Nas pessoas que estão lá. Então, assim, e os memes ajudam muito isso, né? Por mais que a pessoa esteja fazendo determinada ação que não seja ligada ao que você faz, você acaba refletindo. Por exemplo, quando no BBB passado, Jade Picon, né, com a influenciadora, que agora está estrelando aí a novela das 9 da Globo atualmente, ela é conhecida por ser muito rica e, né, nunca fez coisas comuns, como, por exemplo, lavar as roupas. Inclusive, ela levou calcinhas, no outro programa, calcinhas descartáveis para todo o programa. Então, ela não lavou uma calcinha no programa. E aí, as pessoas começavam a fazer meme dela aprendendo a varrer. Eu quando não quero varrer a casa. Então, as pessoas adaptam o que os participantes do programa estão vivendo ali, naqueles recortes, e trazem para a vida delas, trazem para a internet, enfim, trazem para os memes para se divertir. Do tempo que o Big Brother começou, eu acho que já tem o quê? Uns 20 e quantos anos já? 23 agora. 23 anos. Tem minha Eu idade, lembro da primeira edição. Não tinha, né, internet, assim, as redes sociais não existia. Então, hoje eu percebo que há um Big Brother paralelo acontecendo no Twitter, né, no Instagram, enfim, as redes, elas repercutem o que acontece, né? E se cria também o hábito de acompanhar a internet, o Big Brother pela internet. Inclusive, muita toxicidade, né? Se você tiver um Twitter e acompanhar o Big Brother durante esse período, você vai basicamente sair lá com problemas psicológicos. Né? Porque tem muita guerrinha acontecendo, o pessoal também gosta de ir mais para um lado mais obscuro e fazem uns memes mais pesados, sabe? E quando tá naquela parte da votação, né, colocando um contra o outro, aí sim que eles ficam mais incisivos nessa questão de gerar memes e até fake news para fazer com que o seu candidato receba mais votos, enfim, né, e ganhe a etapa lá até chegar no final do programa. Eu sempre gosto de dizer que muitas pessoas veem o Big Brother como uma futilidade, assim. É entretenimento, é pra gente se entreter mesmo, não que impeça isso de gerar reflexões, mas eu sempre gosto de dizer que o Big Brother é um experimento, é uma forma de você analisar a sociedade a partir de um programa que possa parecer uma coisa boba, mas que não é, né? Até porque, por exemplo, uma votação onde as pessoas, para fazer com que o candidato que você quer que ganhe, que fique no programa, que ganhe, geram fake news para fazer com acabam diminuindo o outro. Isso é uma realidade que a gente vê, por exemplo, na política brasileira. Isso. Então, assim,
tem várias nuances. E isso do recorte da internet, como você falou, a gente comentou isso na redação, inclusive, essa semana, né? Ontem, que o Big Brother, com a internet, ela acabou se tornando uma coisa para cada pessoa. Quem assiste a edição, quem assiste o pay-per-view no Globoplay na íntegra, vê uma coisa. Quem assiste o programa que passa a edição à noite vê outra coisa, que já é um recorte, né? Já Inclusive tem uma edição. É chamado do grupo do sofá, né? Exatamente. Já tem uma edição. E quando você passa a acompanhar só nas redes sociais, é outra, já é o picote do picote do picote. Você vê outra coisa, e dependendo do algoritmo da sua bolha, você vê umas coisas bem... São vários programas em um. O fã-clube fica ali preparado para fazer um recorte específico que não foi ao ar, porque prejudicou o seu candidato preferido e por aí vai. Aí, né? Tivemos aí essa pausa para as amenidades, acompanhando aqui o Big Brother. Já vi que Tiffany e Alexandre estão por dentro do Big Brother Brasil. De repente, nas outras edições, a gente fala aqui do Big Brother, que deve repercutir também no Twitter. Mas o assunto que está em voga mesmo agora é o cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? A quebra de sigilo dessa movimentação do cartão corporativo, ela aconteceu, e as publicações que começaram a circular ontem, né? Começou ali pela agência Fiquem Sabendo, por meio da Lei de Acesso à Informação, obteve dados desses gastos do cartão corporativo do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente, e os gastos, naturalmente, repercutiram muito. Eu vi agora há pouco, fazendo revendo aqui os assuntos que foram destaque, e um dos que chamou a atenção foi a compra aí de quentinhas, né, num restaurante singelo, lá em Roraima, né, e fizeram uma conta lá de que se o restaurante passasse 24 horas funcionando, né, sem parar, 24 horas funcionando sem parar, ele ia produzir por hora 227 quentinhas, né, para atender essa demanda. Ou seja, em um dia, 24 horas, imaginando que ele não fechasse para ninguém dormir, 24 horas trabalhando, eram 227 quentinhas por hora, né, pelo montante que foi investido. Hoje a gente comentava isso na 95 FM, muita gente diz, Lula, Dilma também gastava o cartão corporativo. É verdade, né? Os ex-presidentes também tiveram aí gastos bastante expressivos com o cartão corporativo, mas o que chama a atenção de fato é essa concentração. Você imagine aí um restaurante pequenininho, eu acho que não tinha nem 5 mesas lá nesse restaurante, uma marmitaria simples lá em Roraima, produzia aí, entregar 227 quentinhas por hora, né? Quentinha pra caramba. Aqui no Rio Grande do Norte, a Tiffany inclusive fez esse levantamento, né, junto a esses dados do gasto do cartão corporativo. E no Rio Grande do Norte chamou a atenção o gasto com 2 panificadoras, Açu e Mossoró, Tiffany. Exatamente, né? A gente pegou esses dados da Fiquem Sabendo e fez um recorte aí do Estado, considerando 8 visitas que o ex-presidente fez, né, durante 2020 e 2022. E, coincidentemente, no dia que ele mais gastou, né, no cartão corporativo, foi também o dia dessas 2 compras bem expressivas, que, somando, né, o gasto, foram 24 mil e um pouquinho numa panificadora em Açu e 45 mil mais ou menos nessa panificadora em Açu e 24 mil numa panificadora aqui em Mossoró no dia 9 de fevereiro, que foi um dos dias que ele estava fazendo visita aqui no Rio Grande do Norte. Então, mais de 70 mil reais só gastos em um único dia nas panificadoras. Nesse mesmo dia, ele também chegou também a registros de gastos em outros restaurantes, numa churrascaria aqui em Mossoró e em um restaurante em Açu também, e com gastos também bem significativos que chamam a atenção de quem vê esse detalhamento. O que é importante destacar é que a reportagem ela não faz nenhum tipo de juízo de valor sobre o gasto do cartão corporativo, mas é obviamente de se chamar a atenção você gastar 46 mil reais num único dia numa padaria na cidade de Açu, né? Então é um montante muito expressivo e que chama a atenção. Naturalmente que os dados estão aí, estão disponíveis para você consultar, assiste lá, ou melhor, acompanha a reportagem do tcmnoticia.com.br, e na mídia inteira do país está repercutindo aí, porque assim como ocorreu aqui no Rio Grande do Norte, outras cidades brasileiras também registraram gastos bem expressivos, né, do cartão corporativo, que tinha aí sigilo de 100 anos, né? A lei que existia, o decreto que existia
do presidente da República, do ex-presidente, era um sigilo de 100 anos para esses gastos do cartão corporativo e outras situações que estão tendo o sigilo quebrado. Só para reiterar, né, porque o nosso trabalho de fato como jornalistas é pegar todos esses dados, transformar a informação para quem nos acompanha e automaticamente, naturalmente, as pessoas vão analisar essas informações, né, e perceberem aí essas discrepâncias. A gente tem também o caso da Michelle Bolsonaro, que já também foi colocado algumas informações para o pessoal poderem acompanhar. Tem mais de 13 milhões de reais gastos em hotéis, enfim, tem muita informação dentro desses dados que vai repercutir muito tempo aí, por muito tempo. A gente vai ainda falar sobre esse assunto. E sempre fazendo aquele trabalho com credibilidade, de realmente pegar as informações como o Tiffany fez, né? Os dados estavam lá acessíveis e trouxe para a nossa realidade aqui do Rio Grande do Norte. E é isso. Aí. Uma coisa que eu achei interessante, né? Naturalmente as pessoas começam a comparar um presidente com outro, os gastos de um presidente com outro. E uma das matérias que eu vi mais interessante em relação a essa comparação foi uma da CNN, que eles compararam já com a correção da inflação, quanto cada ex-presidente gastou de Lula em 2002 até agora Bolsonaro, né, em 2022. E aí sim, eu acho que é uma comparação interessante de ser vista, porque você traz uma correção da inflação, você consegue comparar os valores, porque as pessoas recortam, né, o que elas querem. Tanto Bolsonaro gastou tanto e vamos comparar com quanto Lula gastou em 2002, sem considerar essa diferença da inflação, que se ganha hoje não é o que se ganhava há mais de 20 anos atrás. Então, achei bem interessante, porque aí sim você faz um comparativo interessante que dá para gerar um debate saudável. Aí. Acho que a gente está chegando ao fim. Temos quantos minutos aí, Marcelino? Estamos em 20 minutos. Acho que a gente pode ir já caminhando para o final. Você quer destacar alguma coisa ainda aí, Tiffany? Dentro dessa nossa pauta de assuntos em destaque? Não, eu acho que valeria a pena falar sobre a esperteza da Prefeitura de Mossoró no marketing. Rapaz, como é que a gente está perdendo isso? Essa semana foi uma semana movimentada em Mossoró. Olha só, estava passando batido. A semana em que a fofoca dominou o noticiário não, dominou as redes sociais, né? Os aplicativos de conversa aí entraram em ebulição com tantas histórias curiosas aí no país de Mossoró. Hoje mesmo eu tava dando uma olhada no Twitter e tava em alta Mossoró no meu algoritmo, né? Tava em alta nos assuntos mais comentados, de tanta gente tweetando a respeito. Teve de tudo, né? Vamos entrar aqui na seara de cada caso especificamente, mas o fato curioso é esse, né? A Prefeitura de Mossoró se aproveitou desse hype, assim que chama, desse hype. Nessa onda nas redes sociais, né? E publicou aí um post convocando a turma para se vacinar, né? E fazendo alusão a essa fofoca que corria na cidade de Mossoró. A prefeitura foi muito sagaz, assim, aproveitou mesmo a onda para falar sobre um assunto importantíssimo, que é a vacinação contra a Covid-19. E aí eles pegaram o post e colocaram lá, atenção. Aí quando você coloca atenção e um ponto de exclamação, as pessoas naturalmente já olham o post com outros olhos, né? Atenção, marque 3 fofoqueiros. E aí, para avisar que tem mais de 120 mil moçoroenses com a dose de reforço em atraso, vamos usar esse dom de fofocar para o bem. E uma boa estratégia, né, para convidar as pessoas sobre a importância dessa vacina contra a Covid, não só da vacina, mas também sobre o reforço, é uma boa ideia aí, né, de engajar as pessoas. Sim, a gente espera também que... Mas o moçoroense nem gosta tanto de fofoca, é mais para vacinação mesmo. Não, deu tão certo que a publicação encheu de fofoqueiro, né? O pessoal marcando uns Sim, inclusive teve uma internauta que respondeu assim, amei o marketing, vou tomar minha dose de reforço só por causa disso. Então, né? Teve resultado. Teve resultado. É mais interessante, né? Você arrisca um pouco em entrar em algum tipo de assunto, no entanto... Você acaba identificando o público, né? Se identificando com o público e conseguindo promover um assunto importante como é a vacinação contra a Covid-19. Agora sim, vamos caminhando aí para o final. Agora que a gente, né, comentou sobre a fofoca. Terminamos a fofoca e a gente pode agora caminhar para o final. E no final, não sei se o pessoal está mantendo essa tradição nos últimos podcasts de lembrar algum caos curioso aí da sua trajetória profissional ou alguma coisa divertida para a gente encerrar a nossa edição, lembrando aí de um caos curioso dos nossos colegas jornalistas aqui do Grupo TCM.
Eu acho que Moisés devia começar contando, né? Porque pra ver se eu lembro de alguma coisa aqui. Alexandre, tem algum? Olha, eu aí? tenho um bem recente do Gente do Campo, Pois né? A gente então, tá... ó, nos conceda essa honra. A gente estreou recentemente, na verdade, ano passado, né? O Gente do Campo. E aí está construindo algumas matérias e tudo mais. A Israiana marcou uma matéria para mim, para eu fazer às 6 horas da manhã. Eu tenho que estar aqui 5h50 mais ou menos para sair com o Francisco. E ela tinha avisado que o pessoal lá ia preparar um café da manhã. Só que eu já tenho essa rotina de levantar, fazer o meu café, comer e tudo mais. Então eu já fiz esse processo naturalmente e vim para a TV para a gente sair para fazer a matéria. Ok. Chegando lá, tinha um café da manhã, um banquete enorme, muitas variedades, e eu não sabia o que fazer, porque eu já tinha comido, inclusive eu tinha comido bastante em casa, porque eu sabia que a viagem era longa, mas não tinha lembrado que de fato ia ter o café da manhã. Mesmo assim, eu fiquei me entupindo lá, Fez a desfeita, né, Alexandre? Não fiz a desfeita. E aí, o bom que o meu lado estava o Francisco, né? Que ele não rejeita uma oportunidade dessa. Então ele aproveitou também. Esposa de Francisco agora. Inclusive ele falou que eu comi pouco e se Isaiana tivesse lá, ela tinha comido o dobro do que eu comi. Mas eu ainda tentei. Isaiana tem que vir aqui na próxima edição se defender, né? E mais uma esposa de agora, dessa vez de Isaiana. Houve aí uma esposa de... Mas Isaiana está convidada já para vir se defender aqui no nosso podcast. A Alexandre falou, aí eu lembrei agora de uma também. Foi já, estava na reportagem, né? E aí teve um dia que era uma pauta, era na época que estavam fazendo muitos projetos, eu acho que é com a lei da Aldir Blanc, que era uma pauta cultural para ir na casa de uma pessoa daqui que estava promovendo uma live cultural para os alunos das escolas de ensino público. E aí foi só eu e Baby, né, cinegrafista, e as pessoas que estavam lá promovendo a live eram tipo 2 pessoas. Só que eles fizeram um banquete enorme, né? Um banquete enorme de várias comidas. E eu fiquei até assim, olhando pra Baby e falava, meu Deus, será que vem mais gente? Porque é tanta comida. E aí, só que eu tava há pouco tempo ainda, não tinha pegado as manhas. Quando a gente pega as manhas, quando a pessoa oferece uma coisa, não precisa muita insistência pra gente aceitar, não, né? Aí a moça falou, fica à vontade pra comer. Aí eu, não, obrigada. Aí ela falou assim, mulher, então leve pra você comer lá na redação. Aí eu, se for assim, então eu levo. Aí ela, leve pros seus colegas também, tem quantas pessoas? Aí eu fui contar as pessoas na redação. Não, tem umas 10. Aí ela, não, tem umas 10 pessoas. Aí ela, peraí, ela pegou um saco, fez assim, encheu de comida, e haja botar torta, e haja botar doce. Não, tem um monte de coisa. Aí chegou eu aqui, 5 horas da tarde, pra fazer o piquenique da redação, com um monte de comida. Esse repórter não rejeita cafezinho, não tem Rapaz, jeito. essa fama aí que o pessoal... Tá vendo aí, né, colegas da redação, o pessoal expondo mesmo aqui. Mas já que a gente tá falando de comida, certa vez, aqui no Jornal da Manhã, na 95 FM, a interação com o ouvinte ela é muito marcante, né? E sempre há esse horário do café da manhã, a turma tá ali no café da manhã, manda foto do café, fala o que tá fazendo, né? E chega aqui, a gente comenta, muito bom essa tapioquinha com café, o ouvinte manda deixar uma tapioca, manda deixar uma saca de manga, manda deixar um queijo, uma castanha, mas o fato mais curioso que aconteceu foi, certa vez a gente comentando sobre, o sertão ele é muito generoso, né? O homem do campo é muito generoso. Esse banquete é uma coisa habitual, né? Na mesa do homem do campo, sempre que a gente está fazendo reportagem, né, na zona rural, não só aqui de Mossoró, mas da região como um todo, a fartura é muito grande, né? A fartura de amor e de comida também. Inclusive, eu tô indo para casa hoje levando um melão, viu? Olha aí. E a gente comentava no ar sobre... alguém comentou, vamos fazer uma galinha, vem para cá para comer uma galinha e tal. A gente falava, uma galinhazinha é muito bom, uma galinha... Quando terminou a edição, eu fui chamado ali pela recepção, tinha lá uma galinha, né? Lá no Ceará a gente chama capote, né? Que chama guiné. Sim, Guiné. E lá chama o capote. Pois bem, tinha um guiné, né, vivo dentro de uma caixa de boneca. O ouvinte veio deixar aqui na recepção o guiné vivo dentro da caixa de boneca, disse que era para entregar para Moisés aqui no jornalismo. E saía eu com esse guiné vivo dentro dessa caixa de boneca, sem ter qualquer habilidade para preparar um guiné, né? Quem acabou ficando com esse guiné foi o nosso querido amigo Wilson Mancini, né? Fez parte do grupo aqui com a gente, hoje está em Natal, e levou o guiné lá para a mãe dele preparar, não sei quem preparar, porque eu não tinha qualquer habilidade, nem conhecia ninguém aqui para fazer esse guiné. Mas mostra um pouco
dessa fartura, né, dessa coisa bastante generosa que tem o homem do campo aqui na nossa região. Então foi um fato curioso também, que já que a pauta hoje estava sendo comida, né, que o pessoal gosta de comer muito, o dia que o Guiné chegou aí na caixa de boneca dentro do saco, bem amarradinho, e foi entregue aí para mim. O pobre do Guiné, minha gente. Passando um problema com falta de ar, né? No saco. Não, mas o saco estava aberto, né? Ele estava só dentro da caixinha da boneca, aquelas caixinhas que tem a parte da frente aberta, né? Transparente. Foi totalmente curioso aquele fato. Tinha aquele buraquinho que é pra... Não, ele estava amarrado. A versão Barbie do Deu Guiné. Muito certo. Pois bem, pessoal, a gente vai chegando ao fim do TCM Podcast desta sexta-feira 13, né? Sexta-feira 13. Quem tem alguma superstição aí diz que o dia não é muito bom. Eu adoro sexta-feira, então tá tranquilo, se for 13, 14, 15, dá tudo certo. Terminamos aqui essa participação, essa edição, agradecendo a participação de Tiffany Alves e Alexandre Fonseca. Muito obrigada, Moisés. Obrigada a quem está acompanhando, né? Continue aí seguindo a gente nas redes sociais, acessando tcmnoticia.com.br e aí acompanhando o nosso trabalho que a gente está produzindo. Um prazer sempre estar aqui no TCM Podcast, comentar um pouquinho sobre as notícias, falar de assuntos leves também, né? Que é interessante para você que acompanha a gente. E também sempre estar aí em contato, visitar o site, o tcmnoticia.com.br e ficar por dentro das principais informações de Mossoró e região. Isso aí, na próxima sexta-feira o TCM Podcast está de volta, pode ser com a gente, pode ser com os nossos colegas, enfim, a bancada estará sempre muito bem representada, claro, se você estiver aí acompanhando todo o nosso trabalho. Um abraço e até a próxima semana.